O fim de ano chegando e uma dúvida, um silêncio no ar que é muito incômodo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, não se manifestaram, não negaram, não confirmaram, não emitiram nota, nada sobre uma informação que é incômoda para ambos, mas principalmente para o ministro Alexandre de Moraes. Informação que foi revelada ontem pela jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, indica que o ministro Alexandre de Moraes procurou o presidente do Banco Central por pelo menos 4 vezes para tratar do caso do Banco Master. 3 desses contatos teriam ocorrido por telefone e um quarto contato ocorreu presencialmente, e nesse quarto contato, Alexandre de Moraes teria pedido para o presidente do Banco Central avançar com a autorização da compra do Master pelo BRB, o Banco de Brasília, compra que não foi autorizada. E depois, você já sabe, o Banco Master foi liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central. Até o momento não houve desmentido de nenhuma das partes. O Supremo Tribunal Federal, claro, também não se manifestou, e há um incômodo no ar com essa história. Tem muitas camadas que mostram muito sobre como funciona o poder em Brasília e como hoje há um poder muito concentrado no Supremo Tribunal Federal. E coisas que, assim, deixam dúvidas em relação à lisura dos fatos. Se conversas de fato ocorreram entre o ministro Alexandre de Moraes e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a pergunta é: cabe a um ministro do Supremo, da Corte Constitucional, procurar o presidente do Banco Central sob qualquer circunstância? E ainda mais nesse caso, para falar sobre a saúde financeira de um banco. O que isso tem a ver com o ministro do Supremo Tribunal Federal, que nem tinha, mesmo se tivesse, mas que nem tinha entre os casos que chegam a ele no Supremo, nada relacionado ao Banco Master? Que a mulher do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi, manteve um contrato milionário com o Banco Master. Isso já foi noticiado. Foram 129 milhões de reais desse contrato que deveriam ser pagos durante 3 anos. Não foram, porque o banco sofreu intervenção e aí o contrato deixou de existir. Mas o valor inicial era um pagamento de 3 milhões e 600 mil reais por mês para o escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes. Essa informação também foi divulgada pela imprensa e até agora não houve nenhum tipo de manifestação do ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse contrato de quase 130 milhões seria um dos maiores contratos advocatícios da história do país, se não for o maior. E só não foi executado integralmente, eu repito, porque o banco deixou de existir. Não houve nenhuma palavra do ministro sobre esse caso também. Aqui há mais uma camada dessa história. Qual é o limite ético para que um familiar de um ministro do Supremo Tribunal Federal atue em casos que podem chegar ao Supremo? E aqui, sejamos justos, né? Não é apenas a família de Alexandre de Moraes, porque no escritório atuam a mulher e os filhos dele, mas não é apenas a família desse ministro, que tem também escritórios de advocacia grandes e que atuam em causas que, pelo menos em tese, podem chegar ao Supremo Tribunal Federal. Não seria justo punir uma pessoa porque ela é filha ou casada com um ministro. Mas como é que fica uma situação como essa? Qual que é o limite ético dessa história? A mulher do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi, atua ou atuou em 22 casos no Supremo desde que o marido dela, Alexandre de Moraes, foi nomeado ministro. A maior parte desses casos envolvem gigantes da saúde e da educação no Brasil. Grupos muito grandes, alguns deles líderes de mercado. E que fique claro, não há nenhum impedimento legal para que isso aconteça. Mas há um limite ético? Bem, o patrimônio pessoal da mulher do ministro Alexandre de Moraes, segundo informação que foi divulgada ontem pelo jornalista Lauro Jardim, teria saltado de 24 para 80 milhões de reais em um ano apenas, de 23 a 24.
Em um ano, foi de 24 para 80 milhões. Também até agora não houve nenhum tipo de pronunciamento do ministro do Supremo nem da esposa dele. O presidente do Supremo, Edson Fachin, tem falado em criar um código de conduta para os seus ministros. Fala, olha, o que pode e o que não pode, o que já é meio esquisito, não é? Porque, gente, se um ministro do Supremo Tribunal Federal não tem limites éticos muito claros, quem é que vai ter, não é? Mas, de qualquer forma, isso está em pauta. Esse código de conduta, que se inspiraria num código que existe na Justiça da Alemanha, teria ali regras para quem cobra cachê para dar palestras, quem aceita convites de empresas para esses convescotes no exterior, festas, reuniões só com gente importante na Europa, nos Estados Unidos, empresas que podem, hoje ou amanhã, ou já foram implicadas em casos que chegam no Supremo Tribunal Federal. Também a questão da atuação de familiares em empresas de advocacia com casos que, em tese, podem chegar ao Supremo, porque no Brasil tudo chega ao Supremo, não é? O ministro Gilmar Mendes, é claro, já veio a público dizer o seguinte: não queremos código nenhum. É uma situação, uma discussão que está colocada. De qualquer forma, seria um código só orientativo, assim. Querido ministro, seria bom se você se comportasse dessa ou daquela forma. Não haveria punição, imagina. Você acha que o Supremo vai punir algum ministro do próprio Supremo? Dentro dessa história toda que envolve o Banco Master, tem mais uma outra que corre por fora aqui. Essa aqui não tem nada a ver com o Supremo, mas é esquisitíssima também. O Tribunal de Contas da União, que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, deu 72 horas para o presidente do Banco Central explicar por que ele decidiu intervir no banco e liquidá-lo extrajudicialmente. É uma decisão do ministro do TCU, Jonathan de Jesus, que, na opinião dele, no argumento que ele usa nesse pedido, diz que o Banco Central pode ter agido muito rapidamente em relação ao caso. O que é que o TCU, minha gente, tem a ver com Banco Central e Banco Master? Lembrando, o Banco Master foi liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central no dia 18 de novembro deste ano. Na decisão, o Banco Central citou grave crise de liquidez e violações às normas do sistema financeiro. O Banco Master remunerava os seus investidores com taxas acima do mercado e muita gente desconfiava como isso seria possível. Os passivos do banco superam 40 bilhões de reais, 12 milhões de clientes foram afetados, incluindo grandes fundos de pensão que jogaram quantias milionárias no banco, inclusive ali às vésperas da intervenção ser decretada. Até agora, daqueles clientes pessoa física seriam cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, ninguém recebeu um centavo de volta. Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, passou 12 dias na prisão e foi solto logo na sequência por determinação da desembargadora Solange Salgado. Passará o Natal em casa, confortavelmente, trajando ali seu traje de festa de Natal, junto com uma tornozeleira eletrônica. Que história, meus amigos, que história, e que ainda vai ter muito desdobramento.